Olá, aluno beneditino, essa é a nossa aula de Geografia para o primeiro ano do ensino médio. O tema da aula de hoje é a formação dos solos. É por isso que eu coloquei o hino do Brasil, porque o Osório Duque Estrada, ele colocou ali palavras como terra, solo, certo, pessoal? Vamos entender, primeiramente, como é que se forma o solo. O solo, ele é formado, vocês estão vendo aqui nesse perfil, ele é formado por minerais que são provenientes da rocha-mãe, que está aqui embaixo, da rocha-matriz. A rocha-mãe, ela sofre uma decomposição química, né, que a gente chama de intemperismo químico, e isso fornece os minerais para o solo. Ao mesmo tempo que o solo também ganha a matéria orgânica da superfície, ou seja, da biomassa. Essa matéria orgânica ela vai entrar em decomposição e vai formar o humus. É por isso que vocês estão vendo aqui, na parte mais de cima, uma tonalidade mais escura, devido à presença maior de matéria orgânica. Certo, turma? Aqui nesse gráfico vocês vão ver o seguinte. Vocês vão ver que um solo sadio ele deve conter 5 elementos em equilíbrio. Ele deve conter minerais provenientes da rocha-mãe, a matéria orgânica, água, ar e organismos vivos, como minhocas, formigas, né, bactérias, certo? Que tem a sua importância na composição do solo. Só um instantinho que eu estou esperando aqui. Alô? Oi, Bruno, tudo bom? Você precisa de algo? Glória, ciclo do nitrogênio, você pode falar um pouquinho pra gente? Eu estou aqui com os nossos alunos e eu preciso dessa informação. Vocês trabalham isso na biologia, não é verdade? Sim, Bruno, a gente fala do ciclo do nitrogênio no nono ano e depois no ensino médio. O ciclo do nitrogênio é um ciclo muito importante para os seres vivos, porque os seres vivos não conseguem pegar o nitrogênio da atmosfera. E esse ciclo é um ciclo bem diferente, porque de todos os ciclos, esse é aquele onde bactérias participam de todas as etapas. Então, existem bactérias tanto no processo de transformação do nitrogênio da atmosfera para uma molécula chamada nitrato, como existem bactérias também depois para transformar o nitrato em nitrogênio atmosférico. E é claro que existem várias etapas, tá, em cada um desses pontos. O ciclo do nitrogênio é muito importante porque ele está relacionado com o solo, né? O nitrogênio é fundamental aos seres vivos, aos vegetais, animais e outros seres, porque o nitrogênio faz parte dos ácidos nucleicos, DNA, RNA, e também das proteínas. E as proteínas estruturam os seres vivos, tá certo? Glória, muito obrigado pela sua participação. De nada, querido. Um grande abraço. Para você também. Tchau, tchau. Bom, pessoal, então essa Glória Tuxen, uma amiga, professora de biologia, e, enfim, vamos continuar aqui na nossa aula. O horizonte do solo. A gente pode dividir o solo em camadas, né, em horizontes. É claro que essas camadas elas vão se desenvolver melhor ao longo do tempo, né? Quanto maior o tempo, né, a evolução do solo, mais definida serão esses horizontes, né? Melhor definidos serão esses horizontes, tá? Então a gente tem aqui o horizonte R, que é a rocha-mãe. O horizonte C, que é um horizonte ainda essencialmente mineral. Ele é a rocha em decomposição, tá? Depois um horizonte B, que vai ser aquele horizonte que também vai ser muito rico ainda em minerais, tá? Mas as raízes das árvores, elas conseguem atingir também esse horizonte B, tá, pessoal? E o horizonte A e o horizonte O são aqueles mais ricos, portanto, em matéria orgânica, tá? Então, veja, isso daqui nós dizemos que é um solo maduro,
ou seja, é um solo que já se desenvolveu, ele teve o tempo suficiente para se desenvolver, né, e apresentar esses distintos horizontes. Ao contrário do que a gente chama de um solo jovem, que ele é um solo mal desenvolvido, e o solo jovem não vai apresentar todos os horizontes. Tá? Muitas vezes também porque o terreno tem uma declividade muito grande, tá? E essa declividade, pela força da gravidade, não dificulta, né? Ela vai dificultar a formação de todos esses horizontes. Tudo bem, pessoal? Bom, vamos falar rapidinho sobre a erosão dos solos, que é um tema muito importante, inclusive é um tema que é pedido muito no vestibular, o Enem cobra bastante isso. Vejamos aqui nessa imagem que eu apresento a vocês uma área que é florestada, tá? Veja, pessoal, numa região uma região como essa, o que vai acontecer? As raízes das árvores, elas permitem a infiltração da água da chuva, a água da chuva que atinge o solo. Essa água ela vai se infiltrar, né, seguindo as raízes das árvores. Então é lógico que quanto mais água infiltrada no solo, água essa que vai lá depois, né, para os lençóis subterrâneos, tá? Quanto mais água infiltrada, menor a água escoada pela superfície. Quanto mais água infiltrada, menos água escoada, ok? Mas isso numa área que eu tenho uma cobertura vegetal original, tá? Vamos ver o que acontece agora com a retirada da vegetação. Nesse caso, nessa pastagem, o que eu tenho? Eu retirei a vegetação original para plantar capim, né? O tamanho do capim, da raiz do capim é desse tamanho, de uma árvore da Mata Atlântica, né? Tem o tamanho desse pé direito aqui, pelo menos, né? Então, numa pastagem, o que vai acontecer? A infiltração da água no solo vai ser muito menor. Ela infiltra menos e escoa mais pela superfície. Aí está o início, a origem da erosão do solo. É esse escoamento superficial, já que está infiltrando pouca água. A água está escoando pela superfície e está levando consigo, né? Está levando consigo elementos que são essenciais, minerais, está levando matéria orgânica, tá? Então o escoamento superficial, em demasia, né? Ela vai ser exatamente a origem da erosão do solo, tá? Do desgaste e da erosão física também. Nesse caso aqui, mais avançado de erosão, como vocês estão vendo, houve a formação de uma vossoroca, né? Uma erosão em sulcos, né? A água da chuva começou a se concentrar em ravinas, ampliando essas ravinas, tá? E encontrando até o lençol d'água. Nesse caso, forma-se uma vossoroca. E é extremamente danosa para o meio ambiente, né? Para fazendas, né? Porque você tem a perda de solo fértil, tá? A vossoroca, então, é algo que deve ser contido, né? Através de um manejo do solo adequado, tá? Bom, a continuidade da erosão, essa perda física de solo, né, de terra, vai fazer com que essa terra toda seja escoada até o leito de um rio, por exemplo. Tá, pessoal? O que a gente chama esse processo de assoreamento, como vocês estão vendo aqui, né? Houve um assoreamento aqui. Olha, pessoal, é o entupimento. O assoreamento é o entupimento do canal fluvial, tá? Vocês estão vendo terra que fica depositada ali, atrapalhando inclusive a navegação do rio em alguns casos, ok? Bom, e terminando a nossa aula, como a gente vai conservar os solos, como a gente vai diminuir os riscos de erosão. Em primeiro lugar, a gente vai fazer o que nós chamamos de rotação de culturas para reduzir o desgaste do solo, tá? E em segundo lugar, nós vamos também fazer o plantio em curvas de nível para diminuir
os riscos de erosão. Turma, eu espero que todos estejam bem, espero que todos tenham entendido a aula, tá? E vamos continuar fazendo os exercícios, as atividades lá no Moodle da escola. E boa semana para todos, pessoal!